Vamos começar essa aula mais maravilhosa. Gente, pensa numa aula poderosa. É essa aula da Lili. É, ela é recheada de autoconhecimento. A gente vai começar a entender muitas coisas sobre nós. Sabe? O nosso corpo traz muitas marcas, né, Lili? Daquilo que a gente viveu, daquilo que a gente passou. Então, é muito lindo esse trabalho. Eu falei com ela um dia, ela estava contando para mim, eu falei, nem faz tudo muito sentido, mesmo. Sabe? Como o seu corpo ele é moldado, como, né, tem pessoas que são mais retas, tem pessoas que têm mais curvas, tem pessoas que são mais. A forma como o seu corpo explica. Mas sabe aquelas meninas, aquelas pessoas bem magrinhas? Essas pessoas têm uma característica do esquizoide, né, Lili? É muito incrível. Sim. Ela vai ensinar tudo, é muito maravilhoso. E você começa a entender também as pessoas ao seu redor. É muito lindo, gente. O conteúdo da Lili é algo, assim, surreal. Só fiquem nessa live que vai ser muito poderosa. Vamos só fazer a nossa oração para começar. Feche os olhos. Pai, obrigada por esta noite. Obrigada por este encontro. Obrigada pelo teu amor. Obrigada pela tua presença. A ti rendemos graças, porque o Senhor é bom e sempre está aí para nós, sempre. Pai, eu oro pela vida de cada uma das mulheres que estão aqui nesta noite, pelo sim de cada uma em crescer, em amadurecer, em buscar a tua melhor versão, em conectar com a tua essência. Eu oro pela vida daquelas MMFs também que não estão aqui, né, que estão com outros compromissos, que elas sintam também essa energia de amor, de paz, de unidade. Pai, nesta noite eu oro de maneira especial pela vida da Lili. Que a tua mão poderosa, Pai, esteja sobre ela nesta noite. Que o Senhor derrame sobre ela bênçãos, uma bênção especial, única, um bálsamo direto do céu. Pai, que ela continue sendo um instrumento do Senhor aqui na terra. Pai, abre os caminhos para ela. Traga aquilo que ela precisa, Pai. Traga os recursos que ela precisa. Traga as pessoas que ela precisa. Traga os ambientes, tudo aquilo que ela precisa para cumprir o que o Senhor já reservou para ela. Clarifica, traz clarificação, traz ousadia, traz coragem, traz leveza, traz amor. Inunda a vida dela, Pai, nesta noite. Eu honro a vida da Lili. Eu agradeço pela vida dela e por ela estar aqui, para poder transbordar aquilo que ela conhece, aquilo que ela sabe para tantas mulheres. Pai, que o Senhor abençoe a família dela, o lar dela, os planos dela, os projetos dela, que seja tudo consagrado ao Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço por esta noite. Amém. Amém, amém. Gente, boa noite, maravilhosas. Ana, eu te mandei mensagem no Zap. Vou ver, Ana. Ana Lu. Ana Lu também sou eu, sabia? Porque o meu é Ana Luquini. Tem muita gente que chama de Ana Lu. Meninas, só só escuta essa maravilhosa. Ô, Lili, você me mandou você quer que eu coloque aqui? Agora, você pode colocar aí também. Você tá com ele aí? Pior que eu abri no celular e aí agora eu não consigo colocar. Ah, Olha aí. entendi. Mas eu consigo assim só na fala me expressar legal. Acho que dá para entender Dá? sem. Porque Tá? eu posso mandar esse material para as meninas? Ou você acha que não? Pode, porque é só um resumo, tá bem resumidinho, pode mandar sim. Não, gente, vocês são muito poderosas, tá? Manda esse que está no slide, tá? O primeiro dos traços. O doc que está escrito Segredos da Personalidade, Não, esse não, manda o outro. o do Canva, Isso, esse, tá? O tá? corpo explica, traços de caracteres. Isso. Oral, esquizoide. Ai, gente, que maravilhoso isso. Deixa eu salvar isso aqui. Eu vou mandar lá no grupo. Lili, já vou te fixar aqui. Peraí, já vou te Tá. marcar. E aí vou mutar eu aqui, mas já pode começar, a aula é tua. Bom, para quem ainda não me conhece, meu nome é Liliana.
Eu sou analista corporal e comportamental, sou também coach parental e trabalho com terapia sistêmica familiar. Então, eu utilizo esse conhecimento do Corpo Explica. Por quê? Porque existem hoje muitos conflitos, principalmente na família, e uma das causas é por não conhecer o jeito que o outro funciona. Então, é com muito prazer que eu transbordo esse conhecimento. Para mim foi algo que mudou a minha vida, né? Então, faz muito sentido que eu leve para o máximo de pessoas possível. O que é os traços de caracteres, tá? Só para vocês entenderem, são 5 traços que é formado durante o período de milinização. O que é o período de milinização? É o período onde está sendo formado no corpo humano o sistema nervoso central. Isso acontece do 0 até os 6 anos de idade, tá, gente? Então, o primeiro período onde o sistema nervoso ele está sendo formado o período onde na gestação, período da gestação. Tudo o que acontece dentro desse período com a mãe, o bebê ele vai sentir, sempre é o que o bebê sente, tá, gente? O que a criança sente. Então, isso gera, esse pequeno trauma, ele gera uma característica física, né? Física e no comportamento da pessoa, né? Então, esse primeiro traço, ele é chamado de esquizoide. E aí tem o superpoder e a dor desse traço, tá, gente? Então, esse primeiro traço, ele tem normalmente o corpo, ele tem umas entradas, tá? Então, olhando para a pessoa, como é que eu identifico que essa pessoa tem traços de esquizoide? Ela tem algumas características na cabeça. Por que na cabeça? Na cabeça, porque o bebê, o feto, ele entende que ele precisa ficar com o corpo comprimido, com o corpo quietinho, e toda a energia do feto fica, então, concentrada na cabeça, tá? Então, o superpoder de quem tem o traço de esquizoide é uma criatividade muito aguçada e a dor desse traço é a dor da rejeição. Tá? O próximo período é o período da amamentação. O sistema nervoso ele vai ali dando continuidade e ele fica então até o pescocinho. É um período da amamentação. O que acontece com essa pessoa quando ela tem algum trauma? E aí, quando eu falo em trauma, é qualquer coisa que o bebê tenha sentido, tá? Isso vai gerar essa característica aí na criança. Então, quem tem características de oralidade, que é de origem desse período de amamentação, ele tem o superpoder, que é a comunicação. Tem uma comunicação muito aguçada, tem essa facilidade de se comunicar com clareza. E tem também uma outra característica positiva, que é a sensibilidade. Então, são essas pessoas que elas sentem o outro, tá? E a dor desse traço é a dor do abandono. Aqui, nesse momento, no momento da amamentação, existem 2 características específicas: o oral do excesso e o oral da falta. O que é isso? Oral do excesso, então,
nós entendemos que é o período da amamentação, existem aí crianças que elas foram amamentadas ou tiveram um excesso de atenção maior durante esse período. Então, normalmente, o formato do corpo dessa pessoa é mais fofinha, ela vai ser de forma natural, mais gordinha, tem bochechas, né? Então, são características que a gente observa aí dentro da pessoa que tem traços fortes de oral do excesso. O oral da falta, normalmente, ele tem características de um rosto mais fino, uma pessoa mais puxada, e a mente dele, do oral da falta, entende que sempre está faltando alguma coisa. São aquelas pessoas que normalmente têm aquele vazio emocional. Tá? E depois, quando eu terminar as explicações, eu vou voltar aqui para falar sobre cada um deles, como eu trato para que tire esse indivíduo da dor dele, tá? O terceiro traço é o traço do psicopata. Só para lembrar vocês que esses nomes que eu estou utilizando aqui, eles são de origem da escola O Corpo Explica, então não tem nada a ver com a patologia, tá? Para que vocês não se assustem com esses nomes tão pesados, né? Então, não associe a patologia. Ele tem esse nome porque foi utilizado o mesmo período de formação lá dos cientistas que utilizaram na patologia. Então, é só porque coincidiu com o mesmo período, mas não tem a ver com a doença em si, tá? Então, esse terceiro traço é o traço do psicopata. Ele tem características no corpo de triângulo, né? Então, aquelas pessoas que você olha, você já vê aquele peitoral que se abre, né? Essa pessoa, ela sempre chega primeiro com o corpo, né? Esse traço, ele é formado durante ali, aquele momento onde a criança começa a dar os primeiros passinhos, onde ela começa a bater palminha, e os pais normalmente incentivam essa criança. Olha, bate palminha para o titio que eu te dou um pirulito. A criança entende o quê? Que o mundo é formado por trocas. Ela precisa dela, então ela está sempre articulando, né? Ela ganha por fazer algo. Então, há características do superpoder aí do psicopata é essa articulação. Ele articula, né? No superpoder dele é um líder nato, né? Ele tem esse manejo de liderar uma equipe, de ter essa visão estratégica, de sair na frente para resolver alguma questão. E a dor dele, a dor do psicopata, é a dor da manipulação. Então, toda vez que ele sentir, né, e porque eu falo, vou reforçar sempre, é o que a pessoa sente, tá? Quando ele sentir que ele está sendo manipulado, automaticamente ele vai entrar nesse processo de dor e vai ter a tendência a manipular também as pessoas, tá? O quarto traço é o traço do masoquista. O masoquista, ele tem o formato do corpo mais quadrado. Ele é formado durante o processo de desfraude da criança. O período de melinização está ali já no processo de entender onde os pais começam a fazer o desfraude. E o que acontece nesse período? Normalmente, de forma natural, a criança fez xixi na roupa. Então, o que acontece? A mãe vai lá, dá uma bronca. O que a criança sentiu? Uma humilhação. A dor desse traço é uma humilhação. Então, ela passa a ter essa criança ela fica mais atenta
então ela passa a olhar tudo no detalhe. Então eu vou segurar para que eu não faça novamente na roupa, para que eu não leve outra bronca da mamãe, né? Então, nesse momento, essa criança entende que o corpinho dela, ela precisa ser forte, ela segura, ela tem força para que ela não faça novamente algo errado, tá? E o último traço é o traço do rígido. O traço do rígido é onde o sistema nervoso central ele está chegando ali no órgão, na genitália da criança, e então a criança já começa a sentir aquela sensação, né, de sentir a genitália mesmo, né, porque até então ela não sentia, começa a sentir aquela cosquinha, aquela sensação gostosa e diferente, né? O que acontece nesse momento? A criança começa a entender que o mundo acontece em pares, tá? Então, a filha mulher, ela quer ter o pai dela como par, e o filho homem, a mamãe como par. Só que, de forma natural, quando ela começa a ver o papai é da mamãe, o tio é da titia, ela se sente traída, né? Então, a dor desse traço do rígido é a traição. E o super recurso do rígido é essa competição, ele quer sempre estar ganhando, né? Então ele é ágil, ele é atento, ele tem essa proatividade, ele tem essa agilidade na vida, tá? Eu estou indo muito rápido, vocês estão entendendo? Tá ótimo, Vivi. Tá, ok. Então, assim, em que isso pode auxiliar? De que forma isso tudo, todas essas informações podem auxiliar no nosso dia a dia, né? Então, quando eu olho situações onde o indivíduo ele tem ali, por exemplo, o traço do esquizoide, ele tem muito essa imaginação aflorada, né? Então ele fica muito no mundo da imaginação. Existem alguns conflitos onde essa pessoa vai ter a tendência a ficar mais isolada no mundo dela, não gosta muito de toque, né? Muitas vezes essa característica ela é confundida, principalmente nos jovens, com uma depressão, quando na verdade ele só está querendo ficar no canto dele, porque é algo natural da essência dele. Ele não vai ter essa facilidade de comunicação, assim como o oral, por exemplo. O oral, ele é essa pessoa mais falante, mais comunicativa. Porém, na dor do oral, ele vai ter uma tendência a se vitimizar, tá? Então, e tem sim mais probabilidade de entrar em depressão do que, por exemplo, o traço rígido. Então, o oral, ele é mais sensível, ele vai ter mais essa sensibilidade, então essa dor vai ser maior, ele vai sentir qualquer situação que aconteça na vida dele, ele vai sentir de forma maior, com mais intensidade. Tá? O psicopata, a manipulação. Então, ele terá essa tendência de mentir para que ele possa ganhar sempre. Tá? Então, existem esses conflitos. Se ele estiver na dor e ele ficar na dor, ele vai, de forma inconsciente, gerar situações ali para aquele convívio para aquelas pessoas onde ele está se relacionando.
O masoquista, na dor, ele vai ter a tendência a travar na vida, né? Então, ele fica ali. Se acontece alguma coisa, ele sente mais. A humilhação vai fazer com que ele paralise, porque ele vai ter essa dificuldade, sem se preocupar com o que o outro está pensando a respeito dele. E o traço do rígido na dor, ele vai ter essa competição muito aguçada, ele vai ter essa dor da traição, né? Então, se existe aí alguma situação na vida dele, mulheres, por exemplo, né? Eu trabalho com esse público e aí essas mulheres que foram traídas, então, têm a tendência a ficar muito mais tempo vivendo essa dor. E aí precisa olhar com muita atenção e carinho. Por quê? Porque existe dor, existe a sombra, eu chamo de sombra e luz, né? Então, eu mostro a sombra, eu mostro o que exatamente está acontecendo, mas também tem a luz. E de que maneira trazer essa pessoa para a luz? Né? Trazer essa pessoa para a luz, para que ela saia daquela condição, para que ela consiga fazer com que as relações dela, com que os sonhos dela se realizem. Ela precisa entrar para este outro lugar, tá? Então, o esquizoide, de que maneira, por exemplo, eu consigo trazer esse esquizoide para o melhor que ele tem para oferecer para o mundo e para as relações dele? O esquizoide, ele é muito criativo, então, profissionalmente, por exemplo, ele seria um ótimo profissional para trabalhar na área de design e algo que ele utilize aí a sua mente, né? A oralidade é a comunicação, então, a comunicação e o sentir. Então, dentro das relações, essa pessoa mais comunicativa, ela vai ter, né, por exemplo, no mundo do trabalho, um psicólogo tem uma oralidade, ele vai ter essa expertise maior, essa sensibilidade maior, estará aí numa profissão correta. Ou uma mãe, por exemplo, uma das grandes dores aí da pessoa que tem o traço de oral é entender que ela sempre vai ter o corpo mais redondinho. Então, se uma pessoa tem um traço de oralidade e ela quer emagrecer, ela entra fora da sua essência natural. Então, causa um sofrimento muito maior quando ela não consegue ter um corpo magro, porque faz parte do biotipo dela. Ela nunca vai ser magra, né? Ela vai aí, então, precisa entender esse processo, porque senão ela vai viver uma vida e uma vida na dor, né? O traço do psicopata, que é esse líder, ele precisa liderar. Ele precisa liderar, nem que seja a casa dele, é uma necessidade do biotipo dele. Ele precisa liderar o grupo, algo para que ele possa executar isso que é natural da essência dele. Quando ele não está nesse lugar de liderança, ele sente essa dor e isso faz com que ele fique sempre com a sensação de que está faltando algo na vida. O masoquista, ele precisa estar aí sempre numa relação com pessoas onde ele tenha um conforto de poder falar, de poder sentir que ele tem um ambiente seguro, tá? A palavra para o masoquista é segurança. Ele precisa sentir que ele está num ambiente seguro. E o rígido, essa competição, se olhar de forma positiva, o leva para o perfeccionismo, de entrega para a vida, né, de manejo, de agilidade, onde ele, tanto nas relações quanto no mundo profissional, ele consegue fazer com que a sua vida seja uma vida de realização. Quando o rígido ele está na dor dele,
normalmente ele entra no controle, tá? Então ele fica tendo uma vida com muito controle, ele controla a vida dele e a vida dos demais. Né? Para uma família, por exemplo, isso é muito ruim. Né? Então, sempre tem, quando eu faço um atendimento e eu identifico logo ali o problema, olhando para a pessoa, eu já consigo identificar, olha, está acontecendo isso, vamos olhar, né? Então, para os atendimentos, a gente acaba sendo mais assertivo, em trazendo essa pessoa para que ela consiga, de forma rápida e fluida, resolver o problema dela, sem perder muito tempo, para que ela volte esse olhar para o recurso, para oferecer aquilo que ela tem de melhor para ela e para as pessoas que vivem com ela, né? Então, eu quero saber, alguém tem alguma pergunta? Tem alguma questão, alguma situação que eu possa estar auxiliando? Lili, qual que é o superpoder do masoquista? Superpoder do masoquista, o masoquista, ele é detalhista, ele é aquela pessoa protetora. O masoquista, normalmente, para a mulher, a mãe, é aquela mãezona, sabe? Aquela mãe que protege, que vai no detalhe das coisas. O masoquista, ele precisa de roteiro, ele tem dificuldade com improviso, então ele precisa de um roteiro, ele é executador, ele tem força para executar, força braçal mesmo, tá? Ele é protetor, ele tem força braçal para execução, tá? Como é que a gente pode identificar nós mesmas? Sim, é, é que existem algumas características que são específicas, que aí só o profissional consegue olhar no detalhe. Mas, assim, trazendo para as coisas que eu falei para a senhora, de repente você consegue identificar alguma coisa. A senhora se identificou em alguma das minhas falas ou não? Eu acho que eu me identifiquei com esquizoide. Pesquisando. Tá. Eu- Eu olhando para a senhora, eu estou vendo que tem no seu olho uma característica assim de esquizoide. E você é magra, né? O esquizoide, ele eu não tem sou. essa. Olha aqui, olha, o seu ombro. Deixa eu te falar, eu vou te mostrar, tá? O seu ombro, ele tem essa pontinha aqui, ó, que é bem marcada para frente. Isso, mostra para as meninas. Tá vendo aqui? E dá para ver assim. Isso, é aí mesmo, exatamente. Essa é uma característica do esquizoide, tá? Ele tem essa tendência a colocar o ombro para frente, né? E ele aparece, essa arcada, ela é bem visível, tá? Quando você falou da criatividade e sobre. Você falou da. Esqueci agora, eu anotei e agora que é muito criativo e que é direcionado mais Ficar para na coisas. caverna. De quê? Ele tem a necessidade de ficar no mundo dele, na caverna. Ele tem necessidade de alguns minutos permanecer no mundo dele, né? É, E é menos comunicativo, ele é mais para dentro. Ele fica mais quieto, introvertido, né? exato. Ficou mudo. Você ficou muda. E também uma outra característica do esquizoide, que eu estou vendo aí na senhora também, é no olho, tá? Esse olho mais. Não sei se dá para todo mundo ver, mas eu consigo identificar no seu olho também, que é uma característica do esquizoide aí também, tá? O que Então que tem os meus olhos que você vê? é diferente. O olho do oral, por exemplo, é mais
pequenininho, e o seu é para fora, para fora. Não, o Que globo ocular para fora, o meu não é, não. não, Tá. não é, é que eu não consigo explicar, porque na câmera não dá para ver. Mas tem essa questãozinha, é aqui em cima, é um pontinho que eu consigo identificar, só olhando para você, que você tem uma característica de esquizoide aí no seu olho também. E quando você falou de desenho, né, designer, né, você falou alguma coisa assim, né? Sim, Eu, sim. eu amo isso. Ah, então é porque, sim, de forma natural, você tem essa questão da criatividade, né? Então, essa criatividade aguçada vai te levar para esse lugar, de ter essa vontade de ter prática e habilidades para o desenho, né? Eu tenho muita habilidade manual. Deixa eu colocar aqui. Sim, assim, mas eu acho que eu vou fazer uma análise dela aqui ao vivo, se alguém mais quiser. Senhora topa? Eu topo, eu quero. Vou lá, deixa eu olhar algumas coisas, ó. Eu preciso que você fique. Isso. Vou acender mais a luz, né, para ficar mais visível, né? Por favor. Tá. A senhora consegue sorrir para mim, por favor? Tá. Tem oral aí também. E olha que tem oral da falta junto com o esquizoide, olha. Então, essa bochecha é do oral. Consegue ficar em pé, por favor? Consigo. Isso. Será que dá para ver tudo? Não, né? Eu consigo ver assim. Preciso que a senhora fique de costa para mim, por favor. Tá vendo? Sim. Vai um pouco para frente, por gentileza. Como? Para frente. Passo para trás. Isso. Passo para trás. Tá bom assim. Agora você vira de costa para mim. Isso. Olha, gente, vocês conseguem ver que esse ombro dela é um ombro escorrido. Esse ombro escorrido é uma característica de oral da falta, tá, gente? Tá. Tá bom, pode voltar. Aqui. Olha, eu identifiquei, só olhando, sem olhar suas pernas, mas só olhando assim, eu identifiquei alguns traços. Além do esquizoide, você também tem oral da falta e um pouquinho de masoquista. E o terceiro traço é a rígida, tá? Então, esquizoide, Esquizoide oral, né? da Masoquista. falta, tá? Hum, Oral da falta. oral da falta. Isso. Então, um pouquinho de cada. Normalmente, nós temos um pouquinho dos 5 traços, tá? Por quê? Porque o período, então, ele acontece para todo mundo. O que difere um do outro é aquilo que você viveu dentro daquele período. Então, por exemplo, o esquizoide é uma característica da gestação. Provavelmente a senhora teve alguma questão, a sua mãe teve alguma questão. E essa questão lá na gestação pode ser qualquer coisa pequena, um pequeno trauma na gestação, ele já influencia, ele já traz essa característica para você, tá? Entendi.
A senhora tem quantos irmãos? Eu tenho 3, comigo 4. Você está em que lugar da Sou a filhinha aí? segunda. Segunda, tá. Normalmente, o oral da falta, ela tem o período da amamentação. Então, normalmente, lá antigamente, a mãe, ela tinha vários filhos, então, sempre ela não conseguia suprir isso aqui, gente. Quando eu falo, é com muito amor e acolhimento, tá? A gente não julga os pais, eles deram o melhor que eles tinham para a gente, tá? Dentro da realidade deles, tá? Dentro daquilo que eles sabiam fazer, né? Então, normalmente, existe uma falta. Você sentiu esta falta. E essa falta, ela tá latente aí no seu ombro caído, ele é bem caído, tá? Então, isso é um escorrido. Aqui também no rosto eu vejo um escorrido, ele também é uma característica de oralidade da falta, tá? Então, o segundo traço que mais está aparente aí, é esquizoide oral da falta, e aí depois vem o masoquista. Você é protetora? Não, eu sou dentista. Não, eu digo assim, você é uma mãezona, aquela que gosta de proteger as Ah, pessoas? protetora, entendi, professora. Desculpe. Eu sou. Sou. É, né? Exatamente, tá aí, é por conta disso, viu? É Eu por quero conta cuidar de todo mundo, até esqueço de mim. isso, é isso. E a oral da falta, ela também tem isso, tá? Esse é um gatilho que ela usa quando falta no vazio dela. Oral falta, olha, ela faltou. Então, o que que ela tem a tendência a trazer pessoas para preencher a falta dela, Entendi. tá? Então, É, inconsciente, mas que oral da falta tem como característica, que é trazer, tá sempre ali com pessoas por perto para poder preencher a falta dela, tá? mas eu fico bem só. Mas é porque você tem um esquizoide. O Hum, esquizoide, olha, esses conflitos, ele acontecem porque você tem essa falta, tem essa questão com as pessoas, essa habilidade com as pessoas. E você tem o esquizoide. Lembra que o esquizoide é aquele que gosta de ficar na caverna. Então, esses dois traços, às vezes, ele entra em conflito. É os seus dois primeiros traços, esquizoide e oral da falta. quer dizer, são os mais dominantes no caso, né? Gente, isso mesmo. Então, tem hora que você quer ficar no seu canto e tem hora que você quer ficar com pessoas. É, com certeza. Por quê? Porque são os dois primeiros, né? Oral da falta e depois tem a questão da proteção, que é do masoquista. Né? E aí existe uma questão que é muito individual, eu acho que não cabe aqui nessa aula, mas estou disposta a quem quiser tirar mais dúvidas, que é entender quando o meu traço está na dor e quando o meu traço está no recurso. Né? Por exemplo, se a senhora tiver alguma questão para resolver algo que te incomode, a gente pode tratar isso olhando para o seu recurso ou para a sua dor. Entendi. Eu sempre achei meu ombro muito caído, eu achava que era defeituoso, porque nada fica aqui, até o sutiã cai. A alça do Não e eu olha que nasci engraçado, defeituosa. é uma questão que é uma característica do oral da falta, escorre, tá? Então, tá tudo certo com o seu ombro. É uma característica natural sua. Tá, ok, obrigada. Imagina, meu amor. Ô, Lili, eu pensava Oi. que eu não ia me identificar com nada. Aí você É, começou a fazer a análise dela, eu acho que eu também sou oral com a da bochecha, eu acho. É, E eu acho que o meu ombro também. Então, talvez seja, né? Alguma coisa. você precisa olhar, assim, que tem alguns pontos específicos para a gente identificar, mas eu vejo um pouquinho de rígida aí também, só de olhar assim para você, né? É? Então, tenta.
Sim, tem aqui, olha, tem um buraquinho aqui, você, no seu queixo. Hum, Essa é a e, característica de e, o, rígida. e o rígido é o quê mesmo? E o último traço, o traço da triangulação, que triangula com os pais, né? O traço da traição e é ágil, né? Tem agilidade, competição. Muito bom. Hum, Bom, mais alguém tem alguma pergunta? Eu... Mais alguém quer falar alguma coisa? Não, acho que foi legal. Pelo menos eu e a Ana Lu já sabemos mais ou menos o que somos. Ah, muito bem, muito bem. Eu vou deixar o meu contato aí no grupo, né? A Ana também tem. E depois a gente pode falar no particular, caso vocês queiram. Esse material, gente, ele é muito enriquecedor, porque muitas eu vejo no dia a dia, nos meus atendimentos, muitas famílias entrando em conflito por falta de autoconhecimento, porque a gente tem a tendência a achar que o outro precisa funcionar como a gente, tá? Então, quem, por exemplo, é esquizoide, jamais vai conseguir se comunicar assim como o oral, que fala bastante, né? Então, são características específicas de cada um. As pessoas não são iguais, né? E a gente cria expectativas sobre o outro, sobre a entrega do outro, quando na verdade nem sempre eles conseguem dar, né? Então, para os relacionamentos, para principalmente família, né? Eu acho que esse conhecimento ele é rico, né? Para resolver os conflitos familiares, Eu achei né? muito importante a gente entender o outro, entender o próximo, né? É. E a E gente tem só vai entender, né, conhecendo isso. exatamente, são características específicas que cada um tem de forma individual. Cada um viveu a sua história, a sua formação de forma diferente, né? Então, pode ser parecidos, mas cada um tem as suas histórias e tem um grau, o seu grau, né? De esquizoide ou de rigidez, tem esse percentual diferente do outro, né? E isso reflete de forma direta nas nossas relações. Muito bom. Gostei. Muito Quero bom. saber mais coisas de mim depois. Então, já corre lá, me chama no direct, que a gente já marca uma consulta, né? Já marca um horário para a senhora, tá bom? Bom, Tá. se alguém tiver mais alguma dúvida, vocês me chamem, porque hoje eu tenho que falar rapidinho, já tenho até que encerrar por aqui, que eu tinha uma live 9 horas e estou atrasada, né? Então, assim, talvez qualquer dia eu volte, né? Se a Ana me chamar novamente, estarei por aqui para trazer mais conteúdos para vocês, tá bom? Ok. Não sei se a Ana está aqui. Ô, Li, eu tô aqui, sim. Eu tô salvando, eu tô pegando aquele negócio seu para salvar, não tô conseguindo, deixa eu ver aqui, que eu quero mandar para as meninas os slides, sabe? Tá. Se quiser, eu mando em outro formato, no PDF. Eu salvei em PDF aqui, mas não tá aparecendo. Engraçado. Vou Eu, salvar de eu novo mando aqui. em, eu mando em outro formato, daí você manda para elas, Então tá. tá? Oi, Alguém? Liliana. Eu só Ui. aproveitando, obrigada, é a Adriana. Nossa, achei Oi. muito legal aí, viu, que você explicou aí, fez a análise da Ed. Eu vou sim, eu quero mandar para você umas fotos que teve um período que eu fiz Pilates e era justamente isso, eu tinha bem parecido com o dela. Aham. Sim, e aí eu consigo também fazer análise por foto, tá? Online, por foto, dá para fazer. E aí, o melhor de tudo isso é a gente entender
como o nosso corpo funciona, porque às vezes a gente fica colocando muita pressão, sabe, Dri? A gente coloca muita Aham, pressão por aquilo que o nosso corpo não é capaz de entregar, né? Então, sim. isso traz leveza também, né? Esse autoconhecimento traz uma leveza enorme. Obrigada, viu? Imagina! Gente, sigam a Lili lá no Insta. Eu acho que eu tô conseguindo aqui, Lili. Amor, olha aqui. Eu dei Ctrl P, aí eu vou como se fosse imprimir, mas aí eu coloquei em PDF, sabe? Aí eu tô salvando, não tá aparecendo. Ah lá, já tem 2 aqui salvo. Outro explicando. Não tá, não tô vendo. Aqui, ó, vamos botar dentro da mentoria MMF. Aí fica mais fácil de eu achar. Aqui, não tá aqui. Já procurei um por um. Enquanto a Ana não termina aí, eu vou deixar já aqui, eu vou colocar no grupo também, porque agora em novembro eu estou fazendo uma promoção aqui para o MMF, para as meninas do Mastermind, só para quem acompanha a Ana, 50% de desconto na análise, tá? Vou colocar depois esse material lá no grupo para vocês, se vocês quiserem. Um desconto especial só para quem aqui é filha da Ana, faz parte aqui do nosso movimento. Então, eu vou fazer um preço muito especial para vocês, tá bom? E aí vai ter direito à análise, à devolutiva, tá? Incluindo a análise, a devolutiva, e existe também um trabalho que é feito de acompanhamento, são 5 semanas, onde a cada semana eu trago os traços para o recurso, tá? Então, serão 6 semanas de acompanhamento, quem tiver interesse de fazer isso de forma individual e particular, tá bom? Ok. Disposição para vocês, tá? Lili, consegui baixar. Tô mandando agora no grupo, meninas. Tô mandando o PowerPoint que fala sobre cada corpo, né? Tudo que você falou aí, o slide está bem explicativo também. Já está lá no grupo. O Insta da Lili, até a Dani colocou aí, eu, Liliana Barbosa, né? A Lili é minha aluna, foi minha aluna, né, Lili? Acho que na primeira turma, se eu não me engano. E aí depois ela começou a entender o propósito dela, começou a falar mais, começou a se posicionar. Então, assim, honro muito a sua vida, é muito bom ter você aqui. Tá? E a gente pode marcar outras aulas, né, gente, para poder falar mais. Esse assunto nunca acaba, porque eu amo. Eu amo entender sobre o Corpo Explica. Eu acho que é autoconhecimento também, né? É uma forma da gente se conhecer É. muito. Então, Sim. gratidão. Boa live, gente. Ela vai fazer uma live agora, inclusive, com a Janete, que faz parte do meu mastermind. Tanto a Lili quanto a Janete são do meu mastermind. E no mastermind a gente põe tarefa, né, Lili? A gente põe coisas para cumprir. Lá a gente pega mais pesado, assim, para a gente poder crescer. E aí as meninas estão fazendo collabs, lives. Ela tem uma live agora. A Janete é sua madrinha? Não, a gente está aí na Jornada Renascer. Regina Vânia, eu Ah, e é, às 5, verdade. Elas vão. Gente, olha que loucura. Elas se juntaram e vão fazer uma mentoria. No dia 3, inclusive, eu vou abrir a mentoria, verdade. É isso mesmo. Ai, é muito bom, né, ver os está aí no resultados. processo de Amo jornada para ir vocês. no dia 3, viu? Meninos, Vamos muito lá. beijo, boa noite. Boa noite. Bom Obrigada. descanso para vocês. Até terça-feira. Beijo, 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 beijo. E até. Amo vocês. Eu vou mandar aula lá para quem perdeu, né? Vou salvar ela aqui e já mando, viu? E já mandei também os slides, tá lá no grupo. Beijo, meninas. Ana, vou ler sua mensagem, tá? Que você me mandou, Ana Lu. Aí eu te respondo, tá? Beijo, meninas, com Deus.